terceira parte dessa aula, né, de teoria psicanalítica clássica. Agora a gente vai integrar um pouco mais aqueles conceitos todos, né, desde que a gente viu dos modelos, daí depois, que é uma parte mais estática, assim, uma visão mais estática, digamos, embora não seja, mas parece. Depois a questão dos conflitos, dos mecanismos de defesa. E agora, então, vamos falar sobre o desenvolvimento da personalidade. E aí a gente integra. Então, essa parte é uma visão de como se forma o nosso psiquismo, como que a gente vai se desenvolvendo desde a primeira infância. Nesse sentido, nós temos algumas fases do desenvolvimento e a gente vai ver elas aqui. Então, antes de entrar nas fases, vocês precisam ter ideia de que, agora eu vou mostrar aqui a apresentação para vocês. Vocês precisam ter a ideia de que o desenvolvimento, então, da personalidade, ele vai acontecendo em resposta a 4 fontes de tensão, tá? Então, primeira coisa, processos de crescimento fisiológico. Então, é o crescimento natural, né? As transformações que a gente vai tendo no corpo, a maturação neurosensorial, né? Toda a nossa maturação, então, cognitiva. Então, existe esse processo de crescimento e isso existem etapas definidas, né, de passos que a gente vai tendo. Outro ponto importante é que existem várias frustrações que vão acontecendo. Então, a frustração, que é quando o teu desejo de gratificação não acontece, ele é um processo que, segundo Freud, ele leva ao pensamento. Então, ele vai dizer que a origem do Freud, a origem do pensamento está na frustração, tá? A frustração dá origem ao pensamento, melhor dizendo, certo? Isso falando lá numa etapa bem precoce. São as primeiras frustrações, né, que aos poucos a criança vai tendo que lidar com aquilo, com aquele desconforto, e ela vai gradualmente adquirindo a capacidade de pensar, que vai acompanhando esse processo de maturação neurológica, né? Outra coisa é que esses processos de desenvolvimento, eles vão respondendo aos conflitos que vão acontecendo, inerentes a cada fase, a cada momento da vida e as relações que vão acontecendo nas etapas. E outra coisa que responde esse desenvolvimento às ameaças reais ou simbólicas que vão acontecendo na vida, tá? Então, é todo um processo que vai levando a esse desenvolvimento psicossexual, que seria a teoria toda, tá? Que envolve o desenvolvimento psicológico e da sexualidade. Um outro ponto, então, que a gente já mencionou, é sobre a identificação, né, e sobre o deslocamento. Vocês já estudaram isso nos mecanismos de defesa. Agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse sentido aqui, né, talvez seja assim que esteja escrito no FACE, no livro, que a identificação é um processo normal, identificação e deslocamento. Faz parte, e tem muitas coisas, pode ter muitas heranças positivas dessa identificação, né? Mas a gente naturalmente vai se identificar com o objeto e, dependendo de qual a qualidade desse objeto, né, pode ser que essa identificação seja com um objeto mal, por exemplo. Bom, então a identificação é o processo pelo qual a pessoa ela passa a assumir características do outro ou do conteúdo que está sendo trazido. Nessa identificação, ela pode ser não só com uma pessoa, mas com uma teoria, com uma instituição, né? Por exemplo, as pessoas que seguem uma certa ideologia, elas se identificam com aquela teoria, com aqueles conceitos, certo? As primeiras fontes de identificação que nós temos na vida são os nossos pais. Começa sempre pelos cuidadores, e depois, com o tempo, a gente vai, dependendo da fase, se identificando com outras pessoas. A diferença da identificação com a introjeção, porque
A introjeção eu vou falar mais na próxima aula, mas também é um processo normal que vai acontecendo no desenvolvimento. A questão é que a identificação, tu pega características do outro como se fossem tuas já. Tu assume aquelas características. Que pode ter a ver até com o jeito de se vestir, com o jeito de falar, o jeito de se comportar, de pensar. Tu assume daí como sendo tuas. Uma vez que tu se identificou, isso passa a ser teu, ser tu. Já a introjeção, tu assimila as características do outro, mas vai ficar registrado como um objeto internalizado. Tipo, tu introjeta o pai, introjeta a mãe, mas dentro de ti tu sabe que aquelas coisas são teu pai, são a tua mãe. A gente introjeta também os terapeutas, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa faz anos de terapia, aí depois ela interrompe a terapia, né? E aí passa mais alguns anos, dali a pouco ela vai lembrar, se eu tivesse em terapia, o meu terapeuta, ou a minha terapeuta, ia falar tal coisa agora, certo? Então é isso, guarda como um elemento separado, dentro do eu, dentro do self, tá? Um outro ponto importante para entender a dinâmica desse processo de desenvolvimento é o deslocamento, porque através da pulsão de vida, né, projeta uma fonte, então, de gratificação. O self projeta num objeto a pulsão de vida, então, né, lembram que as pulsões sempre têm uma meta, tem um objeto, um ímpeto, certo? Então, ela projeta nesse objeto, né? No caso, um bebê que está amamentando, ele projeta na figura da mãe, então, o seu instinto de vida, necessidade de nutrição, de mamar, né, de se alimentar. Ok, mas chega uma hora que tem o desmame, e que aquela fonte de gratificação não pode mais. Só que ele continua querendo, só que ele vai ter que lidar com aquela frustração do não poder mais. E aí, muda o instinto? Não, o instinto não muda, mas ele desloca para um outro objeto. Por isso da figura do bico aqui, por exemplo, como um substituto do seio materno, no caso. Tá? Então, esse desenvolvimento psicossexual, ele vai, então, acontecendo dinamicamente e constantemente de acordo com esses processos que vão acontecendo a nível inconsciente, de identificação e deslocamento, onde as coisas vão indo para identificações e deslocamentos que vão acontecendo dentro de cada fase. Então, agora falando das fases, vamos entrar um pouco mais a fundo, tá? Nós temos um período infantil que tem as fases oral, anal e fálica. É um período de autoerotismo, é um período onde o bebê e a criança, no caso, né, ela vive num narcisismo primário, que quer dizer o quê? Com a criança, ela deposita muito da sua energia psíquica no eu, na gratificação do eu, certo? Ela fica meio que como o centro da vida dos adultos, o centro do universo, e isso, claro, vai diminuindo progressivamente na medida que a criança vai cada vez mais percebendo a realidade, recebendo frustrações, né? De forma que depois isso evolui ali na fase da latência em direção ao período genital e à adultez, tá? A vida adulta madura. Então, esse primeiro estágio, que é o período infantil, vocês podem entender como o narcisismo primário. Então, começando pela fase oral. A fase oral contempla, então, o primeiro ano de vida, certo? Indo em direção ao segundo ano de vida, até entrando um pouco esse segundo ano, tá? Até ser substituída progressivamente pela fase anal, que é mais ou menos ali em torno dos 2 anos de vida. Então, o primeiro e o segundo ano, né, é uma fase de extrema dependência. O ser humano, diferente, né, os primatas, aliás, diferente de outros animais, eles têm um processo de muita dependência enquanto estão nessa fase de bebê. Né? Outros animais, assim, em outros estágios da evolução, não têm toda essa dependência dos pais.
por exemplo, né, nasceu de um ovo e vai se criando, não precisa necessariamente a figura paterna e materna, mas nós, seres humanos, precisa existir, né, uma fonte ali, precisa existir uma fonte de nutrição, de cuidado, né, e uma dependência completa que acontece, e claro, muito mais nesse primeiro ano, e aí depois, né, vai diminuindo. Bom, então é uma fase assim, ó, que quando a criança nasce, né, ela ainda não tem um ego formado. A ideia do Freud, né, que depois tem outros contrapontos na literatura, é de que esse ego ele vai se formando gradativamente aos poucos, mas ela não nasce, quando nasce é puro id, é puro instinto. O bebê nasce e já ali, nos primeiros momentos de vida, ele já procura o seio, tá? E, claro, de uma maneira rudimentar, assim, né? Ele vai procurando a sucção, depois ele vai fazendo um treinamento e vai melhorando a sua técnica, mas ele já tem esse instinto de procurar, né, o seio, tá? Então é o id, movido pela pulsão de vida, que é aquela ideia de crescimento, tá? Bom, então existe um processo aqui incorporativo, tá? Que a fase oral ela pode ser dividida, né, em duas subfases, né? Uma fase oral incorporativa e uma fase oral sádica, que é no final dessa fase. Mas, principalmente, no início é muito incorporativo, né? A vida do bebê no primeiro mês, né? É muito assim, acorda, mama, fica um tempo ali acordado, pouco tempo, daí a pouco dorme de novo, faz cocô, troca a fralda, né? O bebê ali nesse primeiro momento passa muito tempo dormindo, e aos poucos ele vai ficando mais desperto, assim, vai interagindo mais com o ambiente, vai assimilando mais o ambiente. E então, assim, ó, existe uma assimilação aqui da figura materna, da mãe, tá? Como falando a mãe aqui como uma pessoa que é a principal cuidadora, responsável pela nutrição. Então, existe uma incorporação, uma introjeção da figura materna aqui, tá? Que essa introjeção, esse aleitamento materno aqui, não é, a criança não incorpora somente o leite materno, mas ela vai assimilando as características da mãe, o carinho, o toque, o olhar, o tom de voz, o afeto, o sentimento que ela tem quando está no colo. E aí ela vai formando dentro dela, aos poucos, uma imagem, uma representação simbólica da sua mãe e da sua relação com a sua mãe. Se é boa, se não é, enfim, tá? De novo, salientando que eu estou falando de mãe aqui, mas seria a função materna, a pessoa que cumpre essa função materna, né? Não necessariamente precisa ser uma mulher, às vezes não é nem a mãe necessariamente, né? Mas é a pessoa que está cuidando. Tá? Alguém vai fazer essa função materna no ambiente deste bebê. Então, nesse primeiro momento, tem essa questão incorporativa, tá? Não é à toa que nas recomendações de aleitamento materno, por exemplo, se recomenda, né, que se pegue a criança de uma maneira confortável, que deixe um ambiente tranquilo, calmo, silencioso, e que a mãe olhe nos olhos do bebê enquanto dá o leite. Ah, mas aí não conseguiu amamentar por algum motivo, e como é que fica? Ou vai dar uma mamar de qualquer forma, do jeito que der, entendeu? Psiquicamente, né, a criança ela vai introjetar esse cuidado. Estou dizendo, não é só o leite, né, não é aqui o nosso propósito, a questão da qualidade do leite, mas a qualidade do afeto da relação. Então, ela vai introjetar também a figura materna, se a mãe olhar para ela, falar com ela, olhar nos olhos, mesmo que seja dando uma mamadeira. Tá bem? Sobre esse aspecto psíquico, né, esse processo vai se dar de uma maneira tranquila, assim, tá?
Mas existe um outro momento que é chamado fase oral sádica, tá? Que, assim, na nossa sociedade contemporânea, né, se espera ali que esse período do aleitamento é exclusivo até os 6 meses, essa é a recomendação, né? Mas que se deve ir até pelo menos um ano, né? É muito difícil a gente ver crianças que mamam além dos 2 anos de vida. Em outras civilizações, tá? Em outras sociedades, isso pode ser comum dentro de um contexto cultural, mas na nossa sociedade não é assim que parece, não é algo que está muito dentro do contexto. Em geral, tá? Para de mamar em até um ano e pouco, no máximo, assim. Então, chega um momento que é o momento do desmame, que então, estou dizendo, nessa nossa sociedade, quando o aleitamento ainda vai bem e tudo, ele fica ali no final do primeiro ano, em geral, ou em torno de um ano, né? A mãe vai, então, gradativamente retirando, né, a mama e tal, vai, nesse período a criança já está comendo alimentos como o adulto, a partir de um ano, alimentação normal, e ela já tem dentes para mastigar, certo? Então, aí que vem essa ideia de fase oral sádica, que é quando, nesse processo, a criança, ela tenta demonstrar a raiva, a insatisfação, a frustração com relação à mãe, utilizando a boca, por isso oral sádica, certo? Que é quando a criança muito frustrada, por exemplo, morde o seio, tá? Bate no seio, certo? Teria a ver, então, com ela ter que lidar com esse processo dela já não ser mais, né, perceber que ela já não é mais o centro o centro total do mundo da sua mãe, e ela vai entendendo que existe um pai, que existe irmão, que existem outras pessoas, né, e ela, que antes o bebê, que era a vossa majestade o bebê, né, ficava praticamente no mundo, completava o mundo materno, e assim se forma uma dupla simbiótica entre a mãe e o bebê. No final desse primeiro ano de vida, é esperado que a mãe também fique mais independente desse bebê. E o bebê vai ter que interagir com outras pessoas e, aos poucos, receber a triste frustração de que ele não é tudo na vida da sua mãe e dos seus pais, tá? Que ele vai ter que chegar à independência em algum momento. Então, né, ele pode manifestar esse descontentamento através da oralidade, porque ele ainda não adquiriu a linguagem aqui. A criança, então, ela, aos poucos, ela está adquirindo, ela só vai conseguir dizer que ela está insatisfeita, que ela está com raiva, quando ela tiver adquirido a linguagem. Então, algumas fixações que podem acontecer nessa fase oral, pelo menos em teoria, porque isso é algo difícil de ser assim provado, né, e tal, e não é nem a ideia que isso parte muito de essa teoria parte muito de observação, da observação clínica e tal, né, e é uma inferência sobre esses processos. Então, a ideia é que a gente pode usar isso como uma analogia, sobretudo. Por isso, a gente vai ler em alguns textos psicanalíticos, né, quando se fala de uma análise da personalidade do paciente, em termos bem psicanalíticos, a gente poderia ler, assim, algo sobre o caráter oral, o caráter anal. Aqui, quando vocês lerem isso, não está falando do caráter no sentido de ser bom ou mau caráter. O caráter, nesses textos, ele quer dizer personalidade. Personalidade oral, personalidade anal, que a pessoa tem características que relembram muito essa fase. E a teoria é que ela não conseguiu passar bem dessa fase. Tá? Então, a gente vai ver assim, ó, comportamentos orais que podem ser representados tanto pelas compulsões, mas não só isso, a dependência extrema também, as relações simbióticas do indivíduo com a sua mãe, com seu parceiro, sua parceira,
E a gente pode ver certos comportamentos agressivos de cunho oral, que podem ser representados, por exemplo, pela fofoca, seria utilizar a oralidade de forma agressiva, entendeu? Uma pessoa invejosa, fazendo fofoca, causando discórdia através da fala. É uma pessoa que não bate em ninguém, não é esse tipo de agressividade que a gente está falando, mas é uma pessoa que pode ter aspectos realmente maus, assim, na sua personalidade e causar uma série de problemas para os outros ao ter muita inveja, né? E assim destruir a reputação de outras pessoas, falando mal, causando, né, problemas interpessoais, assim. Isso seria um comportamento agressivo, pulsão de morte, mas de caráter oral. Continuando, então, a fase anal depois, né, é a fase que já se aproximando dos 2 anos, 2, 3 anos, por aí, é uma fase, então, que aqui a criança já aprendeu a caminhar, já está correndo, já aprendeu a falar, em geral, então ela já consegue simbolizar mais, ela já consegue expressar mais os sentimentos, tá? Bom, na fase anal, então, a grande questão aqui é a criança aprender o controle esfincteriano, é a fase do desfraude. Então, ela tem que aprender a ter independência e conseguir controlar o esfíncter de forma que antes ela não conseguia, tá? Então, a fase anal, ela vai ser marcada pela característica que envolve a questão da retenção e da excreção, né? Pensando fisiologicamente, essa criança tem que aprender a reter as suas fezes para excretar no momento que ela decidir ir ao banheiro, que ela consiga, né, ter autonomia sobre o seu esfíncter, tá? Pensando nesse sentido, né, se fala anal, mas não seria só anal, seria anal uretral, tá? Então, nesse aspecto, se a gente pensar simbolicamente, não é só esse controle que a criança tem que ter. Ela tem que aprender aos poucos, né, a reter os seus impulsos, conter os seus impulsos, certo? E saber manifestar no momento certo, conter, adquirir um pouco mais de contenção sobre os seus sentimentos, né? E saber que momento colocá-los para fora, tá? Uma coisa que eu não falei antes é que cada fase, a ideia é que a nossa energia psíquica, ela coloca em foco alguma região que tenha muita sensibilidade. Então, isso são as zonas erógenas, certo? Na fase oral, a zona erógena é a boca. É pela boca que o bebê obtém satisfação, gratificação. Então, existe um impulso de vida, e esse impulso, ele vai ser direcionado para essa região. É por ali que o bebê vai sentir isso. Vocês podem encontrar isso com alguns termos mais difíceis, eu estou tentando simplificar. Mas um termo bem psicanalítico seria dizer assim, ó, que existe uma catexia da libido na zona erógena. Libido. Vamos parar e analisar isso. Libido. A libido aqui, ele está falando de energia psíquica, é energia vital, entendeu? Oriunda do id, que tem a ver com a pulsão de vida, é a nossa vida, tá? E é libido porque a ideia é que é a mesma energia que a gente tem seria usada para a questão sexual, também é a nossa energia que nos move, que move a nossa mente para outros objetivos e tal. Então, quando fala libido, não é a questão, não é o cunho sexual da libido, necessariamente, mas falando de uma energia psíquica. Quando vocês lerem isso no texto, é isso que quer dizer, é a energia psíquica, energia para viver. Tá?
Catexia. O termo catexia nada mais é do que dizer o investimento da libido. Ou seja, onde é que tu bota a tua energia? A catexia da libido de vocês nesse momento está voltada para o computador celular de vocês tentando absorver essa aula. Só isso. É onde é que se coloca a energia psíquica, tá? Então, vocês vão ver catexia da libido objetal. O que quer dizer? Quer dizer que está botando energia num objeto, em algo que está fora. Catexia, no caso da melancolia, né? A catexia da libido fica voltada para um objeto perdido, internalizado. Trocando em miúdos, o que está querendo dizer? Que a pessoa se liga muito mais a alguém que perdeu, que ela conserva uma memória dentro dela, tá? Que é o objeto que foi perdido, mas está internalizado, onde ela bota energia, catexia da libido, tá? Então, às vezes, eu estou dizendo isso porque vocês podem ter curiosidade, querer olhar outros materiais, e às vezes a gente se perde, assim, porque são termos, né, que tem um vocabulário próprio, que às vezes é muito difícil de entender, mas, na verdade, não quer dizer coisas muito complexas, não, sabe? Se a gente conseguir usar um dicionário, na verdade, a ideia a gente consegue traduzir para uma coisa mais simples. Falando em dicionário, uma dica para quem quiser, o dicionário clássico de psicanálise é o Laplanche e Pontales, dicionário de psicanálise. Qualquer dúvida que tem, pulsão, por exemplo, vocês falaram em introjeção, né? Bom, resolver a dúvida é ler no dicionário lá do Laplanche, o que é introjeção. Se é sempre bom, sempre mal, então. Tá? Mas então, eu falei tudo isso para dizer que existem as zonas erógenas que ficam investidas de libido, tá? Em cada fase, e que a fase oral, então, a zona erógena é a boca, e a fase anal é a região anal e uretral, tá? É onde a criança, ela percebe. Nesse momento da vida das crianças, por vezes, elas podem ficar um tempo no banheiro, elas podem ficar brincando com as fezes, elas podem obter uma certa gratificação anal, tá? Alguém pode até achar engraçado, assim, estranho isso, mas é um processo normal do desenvolvimento infantil. Ela percebe que ela faz cocô, né, e que aquele processo pode pode ter um certo prazer aí. A culpa, no caso, por isso vai vir depois, né? Se for o caso. Mas nesse momento ela tem que lidar com isso, ela percebe essa região, tá? Bom, o que acontece aqui, né? Existem pais, né, culturas que lidam de formas diferentes com essa questão do desfraude, tá? Um desfraude normal seria, então, né, fazer um treinamento esfincteriano, aí quando a criança consegue segurar para o banheiro, aplaude, né, todo mundo os parabéns, ok. Mas tem pais, né, que ralham, que xingam, que brigam, às vezes que batem, olha aí o que tu fez, olha a sujeira que tu fez, porque a criança faz cocô em qualquer lugar, entendeu? Se ela não tem um controle esfincteriano, aí chega uma hora, para de usar as fraldas. E ela tem que se virar ali, né? De repente ela faz cocô no meio da fralda. Tu pode estar no churrasco com os teus amigos, de repente no churrasco com os alunos, e o filho ou a filha, de repente, pum, faz cocô no meio da sala e todo o pessoal só sente um cheirinho, né? E isso é normal, tudo bem, mas nem todo mundo lida tranquilamente com isso. Então, pode vir uma retaliação aí, né? A criança perceber a retaliação, enfatizar muito o aspecto sujo, tá? Essa retaliação, essa agressividade vindo do meio externo, o que pode causar nela um sentimento de incapacidade, de autonomia, de autocontrole, certo? Ela criar uma obstinação com a limpeza, com o perfeccionismo, de entender como, é muito sujo, muito sujo, muito sujo, certo? Não consegue controlar o esfíncter, então não consegue controlar as coisas na vida, não consegue controlar a motricidade, e vem a culpa nesse sentido por ter feito a coisa errada e ter frustrado as expectativas dos pais, dos cuidadores aqui,
né, e ter tido, então, uma retaliação aí. Então, por tudo isso que eu falei, que existe, né, uma ideia do caráter, então, a personalidade com traços anais, tá? Que seria uma personalidade mais obsessiva, sendo que a tríade clássica do caráter anal seria um extremo de organização, mesquinhez e obstinação. A obstinação na perseverança, né, em algumas coisas que nem sempre é ruim, tal, mas a pessoa pode ser muito mesquinha. Não é à toa, né, que existe um ditado popular, né, guarda tudo na poupança. A poupança que às vezes é referida, né, como as nádegas. Guarda na poupança. É como retém o dinheiro, tá? Então, tem pessoas que têm dificuldade nessa retenção monetária e retém demais. Retém dinheiro, né? Tem uma mega poupança lá e anda com o mesmo sapato de 20 anos atrás que está furado, e a pessoa não consegue ir na loja comprar e gastar um pouco desse dinheiro, ela precisa só reter, reter, reter. Olhando assim conceitos, né, esses conceitos que eu estou falando, às vezes pode parecer assim tudo uma viagem, assim, de uma imaginação de um cara que viajou na maionese, que lá há 100 anos atrás começou a tirar essas ideias malucas simplesmente da cabeça dele. Só que quando a gente está conversando com os pacientes, as coisas começam a fazer sentido, porque dificilmente as coisas vêm sozinhas. Quando é que tu percebe isso? Aí que tu tem um paciente que é extremamente mesquinho, assim como eu estou falando, tá? É uma pessoa, então, que é um empresário, né? Ele junta muito dinheiro, não consegue gastar em nada, começa a fazer terapia. Bom, tu sabe que ele é empresário e é classe A, assim, o cara sobra dinheiro, né? E ele vai lá e te pede um desconto para fazer o tratamento. Começa a querer diminuir o número de sessões porque está achando muito caro. E ainda por cima não consegue te pagar em dia. Ele sempre enrola, enrola, enrola e paga atrasado. Aí os filhos, a mulher, a esposa, reclama que é muito pão duro, que nem para fazer uma viagem não consegue, mas nem para jantar fora. Tá, até aí nós estamos falando de mesquinhez. Mas aí tu vê que é uma pessoa organizada, afinal de contas, é um empresário, né? O cara construiu tudo aquilo do nada, foi obstinado, trabalhou, ele é perfeccionista mesmo, faz, todo mundo gosta do trabalho do cara, porque é muito bem feito, pessoa organizada. Só que a pessoa é tão perfeccionista, né, que ela chega a ser obsessiva, pode ter um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, tá? Que aí tu chega lá na empresa do cara e as coisas são todas ajeitadas simetricamente em cima da mesa, e se alguém vai lá e tira uma caneta do lugar, aquilo já é o suficiente para a pessoa se irritar e xingar um funcionário. Opa, então tá causando problemas, né? Mais do que era esperado de uma pessoa, né, com um funcionamento normal, tá? E além disso, que é aí que eu acho que é o pulo do gato, uma coisa importante é que quem funciona dessa maneira costuma dar muita ênfase às coisas concretas. Em resumo, é como que dá muita ênfase ao cocô do que ao que o cocô representa, certo? Então a pessoa dá muita ênfase ao dinheiro que pode ser contado, mas a pessoa não consegue verbalizar sentimentos. Ela é muito concreta, ela mede as coisas pelo material, mas ela não abstrai as coisas, né? Então vai ter reclamação da esposa que não fala, não conversa em casa, né? Chega do trabalho meio resmungando, senta no sofá, começa a assistir TV e depois vai dormir, não conversa com ninguém, ninguém sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Mas é uma pessoa extremamente controlada, porque, né, controle, né, estamos falando de controle, retenção. Só que não tem como reter tanto assim, né? Uma hora tem que excretar, né? Uma hora tem que botar para fora. Então aí acontece num período de estresse da pessoa, né? Um indivíduo que é tido como estável e controlado, de repente tem uma explosão de raiva, quebra coisas, briga com a autoridade, faz alguma atitude assim drástica,
né, e que sai do seu normal e age assim, como assim, ó, aí botou tudo para fora de uma vez só. Então, isso, assim, ó, seria a representação do tipo, fez merda, jogou merda no ventilador. Não é assim que se fala no dia a dia, né? A pessoa fez algo assim, fez uma baita cagada, fez uma coisa assim impulsiva, fez algo impensado, né, que vai trazer consequências, né, complicadas para a pessoa. E aconteceu lá, de vez em quando acontece, mas em geral a pessoa é extremamente controlada. Então, qual é o desafio aqui? É ajudar essa pessoa a entender que ela não tem tanto controle das coisas, né? Porque aí tenta controlar os outros, controlar todo mundo também, né? E ajudar ela a conseguir verbalizar, perceber os sentimentos, abstrair um pouco mais, enfim, uma série de coisas assim, tá? Então, é assim na clínica que tudo isso faz sentido. E daí, assim, ó, daí é realmente de entregar os pontos para o Freud, quando tu vê que a pessoa daí tem uma doença de Crohn, ou tem uma síndrome do intestino irritável, ou tem constipação crônica, aí é de matar, né? Fase fálica é a próxima fase, então, lá no período 4, 5, 6, 7 anos, certo? Em geral, para o Freud, ele é nesse período aí, dos 4 aos 6, no menino. Na menina, ele diz que é um pouco depois, mas dura mais tempo. Essa é uma fase bastante polêmica na visão, as visões dele, tá? Suscita bastante dúvida e polêmicas assim ainda hoje, tá? Mas a ideia da fase fálica é que nesse período a criança aqui, então, ela já passou pelas fases anteriores, né? Ela já interage com mais pessoas, ela interage com seus pares, com seus amigos, com seus colegas de turma, com primos, não fica mais só restrito dentro do o ambiente familiar, o núcleo familiar, pelo menos, tá? Já tem mais pessoas na vida, uma vida que tem um mundo interno mais rico. Essa criança sabe falar, ela já está aprendendo a ler, então ela está adquirindo cada vez mais uma habilidade cognitiva de entendimento da linguagem. E com isso, né, a linguagem é uma simbolização. São símbolos que a gente que coloca em letras, né, forma palavras, e cada palavra tem um significado. Então, uma palavra simboliza as coisas, às vezes muitas coisas ao mesmo tempo, que é a condensação, né? Então, nesse período aqui, chega um momento, né, que a criança descobre os genitais e percebe que os genitais são fontes também de prazer, certo? Então, a zona erógena nessa fase são os genitais. O pênis no menino e a vagina nas meninas, certo? Então, desse momento aqui, né, nesse momento pode surgir a questão da masturbação infantil em ambos os sexos, certo? Como uma atividade normal, algo que faz parte da descoberta do corpo e tal, né? E é um período que tem a ver, na visão dele, claro, com a identificação sexual, certo? Aí, agora eu vou falar um pouco assim sobre o complexo de Édipo masculino e feminino, porque ele entende aqui que é diferente no menino e na menina, tá? Guardem as críticas para depois, mas vamos tentar pensar aqui no que ele tinha a dizer. Primeira coisa, né, isso que eu vou falar agora é o que se entendia como complexo de Édipo simples, depois tem o complexo de Édipo complexo, tá? Que é muito mais complexo que tudo isso. Mas começando pelo homem, que é mais fácil. A ideia aqui é que o menino percebe, então, que tem um pênis, tá? E, bom, ele tem a sua relação com a sua mãe e tal, né, que vem lá do bebê e tal, da simbiose, da dependência e tudo mais, tinha uma proximidade corporal, inclusive, né, e, então ele tem um afeto, né, uma libido objetal catexizada na figura da mãe, ou seja, né, ele se direciona, se volta para a sua mãe como uma fonte de amor, de gratificação, tá, de afeto. No, e que tem também esse potencial de gratificação, né, num sentido sexual, assim, de ter prazer, tá? Falando aqui, claro, de uma sexualidade infantil, que foi algo extremamente polêmico
lá naquela época dele, tá? E que hoje isso é bastante reconhecido que existe. A sexualidade, ela faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida desde muito cedo. Mas, claro, é infantil e ela vai amadurecendo. Bom, então aí a teoria dele é que em um determinado momento ele se dá conta que as meninas, né, não têm pênis. E ele entraria num conflito tentando entender isso, como é que ele tem pênis e a mãe não tem e as meninas não têm. Então ele passa a fantasiar que é como se elas tivessem, mas tivesse sido cortado. Então isso seria uma fantasia de castração, e ele entra nesse complexo de castração, com medo de perder o pênis, tá? Ou seja, de poder perder o falo, perder a potência, tá bem? Então, a ideia toda aqui é que ele vai pensar em algum momento, né, que quem pode causar essa castração nele é o próprio pai, uma vez que ele deseja a mãe. Como é que funciona isso na prática? Ah, tá deitado na cama com a mãe, entendeu? Tá ali, no bem bom, antes de dormir, né? Tá ali no momento de gratificação, momento gracioso, né? Aí chega o pai e diz, tá, guri, vai pra tua cama agora que vou deitar aqui com a tua mãe. Né? E aí isso causa uma frustração, né? E esse menino passa a rivalizar com o pai pela mãe. Ele quer ficar com a mãe, então nessa hora ele quer que o pai vá embora. Vai tu dormir no sofá, né? É o que ele pensa. Mas ele também se dá conta que o pinto dele é pequeno e o pinto do pai dele é muito maior. Ou seja, meu pai é mais poderoso que eu, né? E logo, nessa competição com o pai, né, ele reconhece o poder, a autoridade do pai e fantasia que o pai pudesse vir a castrá-lo. E aí ele fica angustiado. E essa seria a angústia, então, que o menino teria nessa fase e vai resolver daí depois, mais adiante, né? Então, esse momento é um momento do conflito, tá? Aí isso vai se resolver de que forma? Vai chegar um momento que ele vai resolver assim, ó. Ele vai, então, chegar ao ponto de desistir da mãe como objeto de gratificação sexual, tá? Ele entende que não pode, né? Não pode. O filho não casa com a mãe, a filha não casa com o pai, não pode casar, tá? Não é aceito. Então aí vocês podem entender dentro da perspectiva freudiana onde é que se pensa que se forma o superego. Aí já existe um ego, começou lá no id, o ego foi se formando, nessa hora o ego está cheio de conflito, cheio de fantasia, né, e ele assimila o superego a partir da presença do pai, tá, que vai dizer o que pode, em última análise, na sociedade, ou não, né, pela postura dele, e ele vai, então, introjetar a figura do pai como superego, tá? Então, quando ele faz isso, ele se identifica com o pai e desiste da mãe. Então, é como assim, ó, se eu não posso vencê-lo, né, então eu quero ser igual a ele. E aí ele se identifica com o pai e introjeta, o pai também aliás, na identificação ele vai formando também o ideal do ego, a partir da figura paterna, quem que ele quer ser quando crescer. Bom, isso seria, então, no homem, ali no complexo ético simples, masculino, tá? E na menina? A menina, então, seria meio que o inverso, tá? Meio que o inverso, assim. Só que a diferença é que ele pensa assim, ele pensa que a anatomia é o destino. Ele acha que essa fantasia toda vem a partir da percepção do próprio corpo, das diferenças anatômicas, tá? Essa é a teorização dele. Então, que na menina, ele percebe que a menina já sabe que não tem pênis, né? Então, ela já nasceu assim, nunca teve. Para perder, tem que ter tido, né? Nunca teve, né? E então ela não teria esse complexo da castração,
Nela seria um outro processo, tá? Seria, ela não teria essa ansiedade, essa angústia toda do menino, né? E esse superego, essa introjeção do superego como algo tão punitivo, que envolve culpa, né? Envolve a pessoa, né, se adaptar às regras. Segundo ele, seria por isso que esse processo do Édipo feminino duraria mais tempo, seria mais brando, né, e que as mulheres não teriam um superego tão rígido assim quanto os homens, tá? Guardem os comentários para vocês, depois a gente fala. Mas é a teoria. E o que as mulheres mais odeiam aqui, né, com certeza, é a ideia, o conceito que ele tem, que é da inveja do pênis. Então, assim, ó, a menina não tem, tá? Não tem o pênis, claro. E aí, ela se volta, o objeto de amor, para o pai, progenitor do sexo oposto, tá bem? E passa a rivalizar com a mãe pelo pai. Então, ela quer ficar com o pai, quer dormir na cama do pai, quer ter o pai, deseja o pai de alguma forma, quer, né, ter esse afeto e gratificação a partir do pai. Ela teria, então, essa inveja do pai competiria com a mãe em função de que ela não tem, mas quem acaba tendo, né, é a mãe dela que, né, teria o pai para ela e ela passa a ter inveja da sua mãe porque tem, né, apesar dela não ter o falo, mas ela tem o amor da pessoa que tem o falo. Então, a menina competiria com a mãe nesse sentido e que, em última análise, segundo no livro, né, esse falo teria o poder de dar filhos, né, para a futura mulher e tal. E aí acontece mais ou menos assim, como foi falando do oposto do complexo de Édipo masculino, mas se resolveria da mesma forma, que ela se identificaria com a mãe, tá? E se afastaria do pai. E aí, nesse sentido, mais adiante na vida, depois volta, né, no período genital, a ideia da compulsão à repetição, que a gente acaba procurando alguém para se relacionar profundamente, intimamente, casar, etc., passar a vida, alguém que tenha características muito semelhantes ao nosso progenitor do sexo oposto. Bom, mas como eu disse para vocês, isso é o complexo de Édipo simples, depois ele mesmo revisita toda essa teoria, e aí ele lança mão de uma ideia que é o complexo de Édipo complexo, tá? Que aí é o seguinte, ó, aí é o pulo do gato do Freud, é onde ele passa a ser um cara extremamente contemporâneo. O Jean está só balançando a cabeça. Não, eu não acredito nisso. Não é possível. Tá? Então, eu te digo, depois tu lê sobre os ensaios da sexualidade, e tem outros textos sobre o id, o ego, o superego, que é de uma fase posterior. Se quiserem, eu indico para vocês. Aliás, eu tenho toda a obra do Freud, eu vou compartilhar na pasta, tá, da turma. Só não adianta você sair, né, lendo a obra do Freud, tem que saber onde procurar e tudo mais. Bom, mas assim, ó, o complexo de Édipo complexo é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que todo ser humano tem uma natureza bissexual. E é aí que ele passa a ser um cara à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, que a gente está falando da nossa contemporaneidade, de que nós temos uma natureza bissexual, e que a identificação sexual ela vai acontecendo por um processo, e a identificação do gênero e a orientação sexual. Então, que não é tão simplório assim esse complexo de Édipo, apesar dele manter os termos, tá? O complexo da castração e inveja do pênis, que é o ponto mais polêmico daí, mas tirando isso, ele vai dizer assim, ó, que, por exemplo, o menino, tá, ele tem isso, ele quer ficar com a mãe e rivaliza com o pai, mas isso tem uma ambivalência dentro dele, não é simples assim, ele não odeia o pai, ele ama o pai também, e tem momentos que ele se volta para o pai, e que ele quer ficar com o pai. Então, de novo, não entendam a sexualidade infantil como um desejo de sair fazendo sexo, entendeu? Isso é um adulto que faz. É muito mais uma coisa de aproximação, de ter gratificação, de ter afeto. É isso. É muito mais simples, tá bem? E que
tudo bem, pode passar, enfim, por zonas erógenas e tal, porque não existe nesse momento ainda a culpa por sentir essas coisas, né, e isso vai vir depois, né, e isso nesse momento é mais livre, a mente é mais livre, tá, a gente vai sendo podado com o passar do tempo. Então, existe uma ambivalência, tanto no menino quanto na menina. Não é só o progenitor do sexo oposto que é a fonte de amor, mas ambos são. Então, tem momentos que o menino quer ficar com a mãe e rivaliza com o pai, porque o pai quer deitar na cama e ele quer ficar com a mãe, assim como a menina, né, com o pai. E tem momentos que ele quer ficar com o pai e não quer ficar com a mãe. Tá? Então, nesse jogo de identificações e com a absorção da introjeção, não do pai necessariamente, mas de toda a sociedade, a cultura, o que ele vê na TV, o que ele vê na interação com os outros, vai formando o superego, e ele vai, nessa natureza bissexual, ele vai reprimindo os instintos, certo? E ele vai assumindo uma orientação sexual e uma identidade de gênero. E que aí existe uma multiplicidade de formas que isso acontece. O mais comum é ser heterossexual, né, o menino XY se identificar como menino, tá? Mas existe uma variedade. Né, não só na homossexualidade, porque às vezes tem mulheres que se identificam como homens, mas são heterossexuais, tá? E aí, então, assim, ó, tem toda a questão que ele já antevinha isso naquele momento, tá? Então, às vezes, o julgamento sobre ele, nesse aspecto da teoria, é um julgamento muito simplório, porque de pessoas que não leram a obra dele, não entraram a fundo, tá? Claro que tem limitações, tem coisas que ele não entendeu mesmo, ele já no final da vida, ele mesmo disse, afinal de contas, o que quer uma mulher? Não entendia. Vinha de uma cultura machista. Então, é claro que isso está impregnado. Ele era judeu, né? Isso está impregnado, assim, na visão dele. Mas ele fala sobre homossexualidade, tá? E ele fala também sobre situações onde não existe o objeto sexual, que hoje está aparecendo com pessoas assexuadas. A pessoa não tem desejo sexual, não quer namorar, pronto, entendeu? E ele já falava disso na época. Ele falava de pessoas homossexuais e considerava pessoas com uma cognição, né, acima da média, que em geral eram pessoas inteligentíssimas, com princípio ético e moral acima da média da população que ele via. Então, ele era realmente à frente do seu tempo. Não podemos julgá-lo de uma maneira simples, tá? E nesses textos aí, dessa época, ele realmente coloca toda uma visão. Se é isso, se não é, entendeu? Pode ter outras teorias hoje e tal, mas o fato é que ele tinha uma visão muito aberta e de muita aceitação para todas essas variações de gênero, tá? E da sexualidade humana, que realmente era à frente do seu tempo e vai muito em direção à nossa contemporaneidade. Bom, na menina aqui, ele dizia também que a resolução, isso eu acho que, se eu não me engano, ainda era quando falava de complexo de Édipo simples, tá? Isso está escrito no livro do Feist, que a resolução não era única, assim, nesse sentido da menina se identificar com a mãe, que isso era uma das identificações, diferente do menino. Mas que ela poderia negar a questão sexual, certo? Ou identificar-se, né, com o falo, ser uma mulher fálica, certo? Então seria uma mulher com uma tendência homossexual, uma tendência identificada mais com o homem do que com a mulher, tá? Isso eu já dizia antes ainda de toda essa teoria aqui. Bom, então deu para entender que em toda a ideia existe uma resolução dessa fase, tá? Que daí a resolução envolve a repressão dessas zonas sexuais, a repressão
dos instintos sexuais. A criança percebe que não dá. Ela percebe, ela começa a entender o incesto, tá? Começa a entender que isso é culturalmente não aceito. Não entendam mal, mas é natural que uma menina ou um menino, né, essa fase ali, 4, 5 anos, né, tenha fantasias, mãe, quando eu crescer eu quero casar contigo, pai, quando eu crescer tu vai ser meu marido, tu é o meu príncipe, tá? Isso é fantasia infantil, e aí alguém vai dizer, mas o teu pai já é casado, eu sou casado com a tua mãe, né? Então, os filhos não casam com os pais. E assim, são coisas que vão sendo ditas para as crianças e aos poucos elas vão assimilando o que pode e o que não pode. Porque aí é que está, ó. Nós estamos falando num processo normal de amadurecimento. Isso são fantasias. Mas quando existe um abuso sexual, aí quando concretiza uma fantasia, são fantasias que não são para ser concretizadas. Aliás, muitas das fantasias, elas não são para ser concretizadas, são para ficar só na fantasia. Se existe uma concretização, às vezes com uma criança numa idade muito precoce, que é algo extremamente perverso, bizarro, tá? Causa nojo até de falar sobre isso, mas uma criança numa idade muito precoce, ela, dependendo do abusador, e normalmente eles têm toda uma sedução, ela não vai entender aquilo como sendo errado. Entendeu? Uma criança de 2, 3, 4 anos, mesmo que venha do pai ou da mãe, né, principalmente o pai que acontece isso, ela não entende naquele momento que é errado. Até porque o discurso perverso é de que, é uma brincadeira, só nossa, não sei o que, tudo mais, tá? E a criança vai ter prazer, pode ter prazer, se não for algo violento, né? É difícil falar sobre isso. Mas se não for algo violento, ela pode, né, inclusive ter prazer, tá? Mas depois que ela entende daí que isso não é aceito, que aquilo foi uma violência, que aquilo é um incesto, aí que começa a cair a ficha, aí vem todos os problemas, mas naquele momento ela é ingênua, ela não percebe, tá? É diferente de uma criança lá, pode ser muito pior numa fase precoce, né? Ela pode simplesmente reprimir e não lembrar isso nunca mais na vida, tá? Mas uma criança de 7, 8 anos, ela já sabe que não pode. E essa que é a diferença, ela já introjetou, ela sabe o que é incesto. Ela sabe que não pode, né, ter relações, contatos mais íntimos, assim, com pessoas do sexo oposto. Nem para limpar, para ir no banheiro e etc. Entende? Então ela já de cara, ela já percebe que é uma violência. Só que lá no início não. E às vezes ela pode ter uma identificação com o agressor. Daí entra para outras questões. Mas enfim, né, existe então na latência depois, toda essa fantasia sexual, essa atividade sexual, ela fica reprimida e vai ser deslocada para outras fontes de gratificação, que aí culmina com a idade escolar, onde a criança vai catexizar, então, outros objetos da vida, tá? Atividades, a criança ela se volta para os seus pares, se volta para os professores, que vão virar algum objeto de amor de uma maneira simbólica, daí não sexual, muito menos, né, nesse sentido, porque a sexualidade fica reprimida, né, e vai se voltar para hobbies, né, atividades, vai procurar desenvolver habilidades, né, então nesse momento ela sublima a libido através de realizações culturais, sociais, tá? Ela brinca e ela vive a infância dela, né? Não que não esteja presente essa sexualidade, né? Hoje se questiona um pouco essa latência, assim, mas a ideia é essa, que fica adormecida a sexualidade e ela vai voltar, retornar de novo daí no período genital. A diferença genital e fálico, o falo quer dizer o pênis, tá? Mas por que é fálico e não é genital? Porque é simbólico. É a representação simbólica lá na primeira infância. E aqui na adolescência é genital porque é genital, porque aqui é diferente. Aqui a fantasia pode se concretizar. Existe todo, né, o fervor dos hormônios nessa fase e aí existe uma capacidade reprodutiva real aqui. E é a possibilidade de
exercer atividade sexual, né? Então, as primeiras experiências, etc., né? E em termos de fase de desenvolvimento psicossexual, depois desse período aqui da adolescência, vai no caminho da maturidade psicológica, que ele não chega a descrever muito bem assim mais adiante, tá? Depois a gente vai ver em outras teorias aí, né? Aliás, vocês já viram desenvolvimento psíquico do Erik Erikson, né? Que fala muito melhor sobre o adulto jovem, o adulto maduro, tá? O idoso, né? E aí esse é um caminho de desenvolvimento, de maturidade, que segue a vida inteira. Mas do ponto de vista psicossexual, né, o Freud descreveu mais essas fases precoces aqui, tá? Bom, considerações finais. A teoria dele, como um todo, ela é toda baseada numa inferência sobre fenômenos que não são observados, certo? E que surge a partir da clínica, a partir de conversas no consultório. Lá no início ela surge pela exploração do inconsciente através da hipnose, tá? Então ela é cheia de coisas assim de pontos questionáveis à luz de uma ciência mais contemporânea. Ela é um ponto fraco da teoria psicanalítica como um todo, não só freudiana, é que ela peca no sentido da refutabilidade. Tu não tem como refutar, entendeu? Quem é que diz que ele está errado, entendeu? A gente pode acreditar que ele está certo, mas eu posso acreditar que ele estava errado, mas tu tem como provar que ele estava errado? Não, porque tu não tem nem como provar que estava certo. Não tem como refutar os argumentos. Então, para ter a refutabilidade, uma teoria tem que ser sólida do ponto de vista de argumentação, de princípios, né? E nesse sentido, um outro ponto que falha, né, é que quanto mais simples são esses pilares, quanto mais simples a teoria, mais fácil se organiza teoricamente e mais fácil tu consegue criar hipóteses observáveis e poder testá-las. Porque tu, testando, tu comprova ou refuta, e através da refutabilidade que tu pode transformar aquela teoria. Tu abandona coisas que tu viu que não funcionam e vai ficando com o que funciona, tá? Então, ela tem todos esses pontos fracos aqui. Então, em termos de uma teoria científica, tem algumas pessoas que chegam a considerar como uma pseudociência, tá? Que não é ciência, Freud não é ciência, psicanálise não é ciência. Entretanto, a questão que é o ponto mais forte da teoria, da psicanálise como um todo, é a aplicabilidade dela. Ela é complexa, tem tudo isso que eu falei, sim, tu não sabe se é verdade ou não é, mas ela é muito aplicável. Ela organiza o pensamento e ela dá um entendimento, né, sobre o que acontece com o teu paciente que está na tua frente. Através dela, tu sabe o que dizer, o que não dizer, como se comportar, como conduzir um caso. Então, o ponto forte dela é no aspecto prático, o aspecto técnico. Tem princípios que surgiram, então, princípios técnicos de como se faz a terapia, que surgiram na psicanálise, né, e que hoje fazem parte da psiquiatria em geral e de uma série de outras psicoterapias, como princípios fundamentais para que exista um tratamento. Então, isso não, aí não envolve a teoria né, se desenvolveu de um jeito ou de outro, não. Não, se refere a uma técnica de trabalho, de como é que tu lida, né, com os pacientes. Então, esses aspectos aqui, isso a gente não explora na disciplina, isso a gente vê mesmo na residência, não é nem na faculdade, mas é na residência lá, tá? Com um treinamento prático de formação. Então, esse é o ponto forte dela. Porque, por exemplo, a gente tem teorias que nasceram dentro da universidade, essa nasceu no consultório, né? Tem teorias que são muito boas do ponto de vista de uma teoria mesmo, de explicar fenômenos, predizer comportamentos, né? Tipo as teorias contemporâneas da personalidade, o Big Five, e até a teoria da psicobiológica do Kroninger. Bom, elas são muito validadas, elas têm pontos fortes do ponto de vista científico. Agora, na prática, na frente do paciente, o Big Five praticamente não tem o que fazer com ele no consultório, tá?
Se alguém que tiver alguma ideia, me ensina, então, porque eu não sei o que fazer. Na teoria do Cloninger, que eu tenho mais familiaridade, desenvolveu o meu doutorado em cima, né, já tem possibilidades de aplicação, embora é um caminho que está em desenvolvimento ainda, tá? Então, eu digo isso para que vocês não fiquem só pensando assim, mas viajou, não, nem considero mais, né? Não, peraí, ela tem o seu lugar, sim. Ela sobreviveu e sobrevive, ela adormeceu nos anos 90, no início dos anos 2000, quando surgiram evidências de outras terapias, tá? Que falam contra a psicanálise, e ela retornou na última década, retornou nos últimos 15 anos, diria assim, com evidências de que a psicanálise, a psicoterapia de orientação analítica, promove sinapses, promove mudanças neuronais, tá? Que essas mudanças são sólidas, são persistentes, né? Hoje a gente tem mais evidências de eficácia de tratamentos. Estou falando de prática, de novo, eu estou falando da prática clínica, né? E isso não quer dizer se ele estava certo na inveja do pênis ou não, entendeu? Isso aí, não, na verdade, nesse sentido, são coisas diferentes, né? Não precisa ele estar certo nesse sentido ou errado, nesse sentido o que importa é que os pacientes melhorem da depressão ou melhorem né, na clínica, tá? Então, são campos de estudo diferentes. A metapsicologia é esse estudo mais teórico e tem a evidência de aplicabilidade, evidência de eficácia, tá? Então, fico por aqui. Eu vou interromper agora a gravação, tá?